Fala você que está aqui no meu canal, está curtindo minhas aulas, está gostando, eu faço isso com muito carinho para você. Se ainda não conhece, vai lá e confere as nossas várias aulas que tem aqui no meu canal. Bom, hoje eu quero falar de um tema bem importante que às vezes é pouco explorado em alguns vídeos aqui na internet, que é os cuidados éticos no processo de avaliação psicológica. Quer saber mais sobre esse tema? Bora junto aqui comigo que eu preparei um material super especial para você. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Como é que eu penso, que eu acho, né, e aí, estudando alguns autores, alguns livros de referência, eu acho que os cuidados éticos eles precisam estar presentes no processo de avaliação psicológica. A gente vai ver alguns princípios e alguns cuidados aqui. O primeiro deles é o princípio ético da competência e integridade. A gente vai começar falando sobre isso daí. Depois a gente vai ver os cuidados no processo de avaliação psicológica. E, principalmente, na última etapa, os cuidados na escrita dos documentos. Até porque problemas na escrita dos documentos de avaliação psicológica são uma das principais infrações éticas quando a gente vai estudar os estudos de avaliação psicológica. Gostou do conteúdo? Quer entender mais sobre isso? Então vamos que vamos aqui. Então vamos lá. Inicialmente eu quero trazer para vocês o princípio da competência. O que seria esse tal desse princípio da competência? É a busca de atualização contínua por parte da psicóloga, sempre reconhecendo os limites da sua competência. Você não deve fazer algo que você não esteja capacitado e seja competente para tal. Então, se você não tem uma formação adequada em avaliação psicológica, em usar determinado instrumento, avaliar determinada pessoa em determinado contexto, não faça. Se você o fizer, você pode estar ferindo um princípio ético da competência. Então, o bom exercício profissional requer uma atualização dos conhecimentos e aprimoramentos constantes, obtidos mediante a formação continuada. Formação continuada é a gente estar constantemente se atualizando, sabendo o que está sendo produzido de novo, atualizações nas resoluções do CFP, por exemplo. Então existe um conjunto de princípios que devem nortear a prática de toda psicóloga e de todo psicólogo. Enquanto a gente não tem ainda um sistema de regulação de prática em avaliação psicológica, ele ainda não é devidamente implementado no Brasil, a gente deve principalmente se resguardar desse princípio da competência. Por quê? Pressupõe-se que toda pessoa que fez uma formação em psicologia está apto para fazer a avaliação psicológica. No entanto, a gente sabe que na prática não é assim. A gente tem uma carga horária mínima de formação de avaliação psicológica. As pessoas muitas vezes não dão a devida ênfase, a devida dedicação à área de avaliação psicológica. Então, muitas vezes, como a gente não tem uma regulamentação específica, por exemplo, olha, você precisa ter uma especialização em avaliação psicológica, ou você precisa fazer programas de atualização contínua, a gente precisa, antes de mais nada, se garantir no princípio da competência. Aqui eu quero trazer para vocês a necessidade do desenvolvimento dessas competências. Veja aqui as práticas que foram julgadas sobre a ocorrência de infrações éticas. Um pouco aquilo que eu falei lá no segundo slide. Veja, a grande maioria das infrações éticas, elas estão na produção do documento, veja, 40% isso daqui nesse estudo, tá? De Lins e Borsa. 40% dos problemas éticos estão ligados à produção dos documentos. 31% do manejo, 10% dos testes psicológicos, 6% da devolutiva e 5% ali da quebra de sigilo. Então a gente precisa estar sempre muito atento a esses aspectos para poder estar fazendo o melhor trabalho, garantindo os nossos princípios éticos. Bom, ainda continuando no princípio da competência, a gente pode ferir um princípio da competência que seria a imperícia, ou seja, quando você não tem a qualificação devida e assume a responsabilidade de realizar a avaliação psicológica em um determinado caso. Poxa, Gustavo, você tem experiência no contexto jurídico? Não, não tenho contexto no contexto jurídico. Você tem experiência de avaliação psicológica no contexto organizacional? Não, não tenho. Então eu não devo me propor a fazer avaliações psicológicas nesse contexto.
Hoje você tem experiência aqui? Eu tenho experiência em avaliação neuropsicológica, em avaliação de aprendizagem, em avaliação escolar. Essas áreas eu tenho mais experiência. Ou seja, eu sou um perito nessa área, consequentemente, eticamente posso, e legalmente também, porque fiz a formação em psicologia, posso fazer avaliações nessa área. Então, por exemplo, às vezes somar incorretamente scores brutos porque eu não estudei adequadamente, porque eu não sei usar aquele instrumento, isso seria ferir um princípio ético, né, da imperícia, né? Utilizar tabelas normativas inadequadas, por exemplo, para a idade do paciente, porque eu não sei o que significa normatização, eu não sei olhar aonde identificar, aonde encontrar a tabela correta do meu paciente, a tabela normativa do meu paciente. Isso eu posso estar indo por um princípio ético, ferindo um princípio ético que seria a imperícia, ou mesmo a imprudência. Ou seja, eu abandono a minha humildade e os limites inerentes a cada técnica e suponho ter domínio sobre a plena situação. Muitas vezes eu posso, por exemplo, aqui, aplicar um instrumento psicológico, mas não consigo interpretar os resultados ou corrigir o teste. Eu simplesmente faço suposições, mas não utilizo o instrumento, por exemplo, de uma maneira inadequada. Ou faço suposições simplesmente baseado no que eu imagino que seja o melhor para o paciente e não estou utilizando, por exemplo, aquela ferramenta de uma maneira adequada. Importante esses aspectos, hein? Mas vamos continuar aqui. Um outro preceito bem importante é o preceito da integridade. Se espera que todo psicólogo, toda psicóloga tenha uma atuação honesta, justa e respeitosa, sempre atenta referente à situação, para que os valores pessoais não interfiram no trato com o cliente. Eu não devo interferir se eu tenho uma crença diferente do meu cliente, seja de orientação de gênero, seja algum outro tipo de orientação religiosa ou qualquer outro tipo que vai interferir no meu julgamento, no meu pré-julgamento ou na minha avaliação psicológica sobre o cliente. E muitas vezes a gente vê isso. O profissional que acha, que sabe, aí esse sabe está bem entre aspas, aí sabe o que é melhor para o paciente. Não! O paciente sabe o que é melhor para ele. Tá? Então a gente precisa, antes de mais nada, garantir a integridade dos direitos e da autonomia e da escolha da pessoa que a gente está fazendo ali o processo de avaliação psicológica. É fundamental uma preocupação do bem-estar do outro. A gente precisa ter, antes de mais nada, aquela ideia do rapport, de uma aproximação, de fazer com que a pessoa se sinta à vontade, fazer com que a pessoa se sinta segura. A gente precisa garantir a integridade dessa pessoa. É importante a gente lembrar que no processo de avaliação psicológica existe uma relação de poder aí. E a gente precisa garantir esse princípio da integridade, sabendo que aquela pessoa ela não está numa posição de igualdade com o perito da avaliação psicológica. Então a gente precisa ter essa consciência de que naquele momento a gente está ocupando uma posição de autoridade, procurando evitar engano ou exploração dos envolvidos. Então isso é fundamental. Vamos continuando aqui. E quais são esses cuidados com o processo de avaliação? Tá? Então, por exemplo, a falta de ética decorrente da utilização dos testes que não constam na lista do SATEPS. Tá? Então, se a gente tem um teste psicológico que não consta na lista do SATEPS, que é o sistema de classificação de testes psicológicos, né, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, a gente vai ter uma falta de ética decorrente, por exemplo. A psicóloga ela deve ter familiaridade com o instrumento para que o examinando não seja prejudicado. Então, simplesmente, porque eu não sabia que a instrução era assim, eu não sabia que o teste, o instrumento deveria ser utilizado daquela maneira, eu utilizo de uma maneira equivocada e a pessoa sai em desvantagem. Eu não segui a padronização adequada do instrumento que eu estou utilizando, então muitas vezes a pessoa pode sair em desvantagem. E aí eu firo um princípio anterior, que é o princípio da integridade, do bem-estar, da justiça, da perícia. Então é importante que a gente esteja atento a tudo isso daí. É importante que a gente saiba também que a avaliação psicológica ela é um processo e não uma ação pontual. Então aquilo ali é uma fotografia do momento e que ali, né, quando você usa algum instrumento, mas que a gente precisa pensar aquilo ali enquanto um processo de construção de conhecimento sobre
para chegar a uma resposta para um determinado problema. Então, a gente deve considerar o contexto em que a gente está inserido. Então, ter uma sala adequada, um ambiente reservado, onde você garanta o sigilo, isso daí é fundamental. Relações, né, que compõem o universo desse sujeito, a gente vai precisar entender melhor quem é aquela pessoa, em que contexto ele vive. A gente tem muitas pessoas que vivem em contexto de grande vulnerabilidade, em contextos de abuso, e isso deve ser levado em conta no processo de avaliação psicológica. A avaliação psicológica é que negligencia as necessidades do cliente, por exemplo, às vezes pessoas com algum tipo de atraso ou deficiência sensorial, por exemplo, a gente precisa garantir um processo legítimo e justo de avaliação psicológica para esse indivíduo. Não? Então, por exemplo, deixar de fornecer o diagnóstico por não conhecer os critérios ou simplesmente porque não temos experiência. Perceba que nesse momento a gente está ferindo os princípios de integridade, de perícia, de competência, simplesmente porque a gente não sabe sobre aquilo dali. Importante, né? O paciente acaba, por exemplo, sendo privado dos atendimentos. Por quê? Porque simplesmente eu não sabia, não soube fazer o diagnóstico, não tinha experiência clínica suficiente para poder fazer aquela avaliação. Então, isso é ferir um processo ético. Outro elemento fundamental é a gente reconhecer os direitos dos testandos, que são alguns. Vamos ver alguns deles aqui, né? Saber por que estão sendo avaliados, isso é um direito. A pessoa ela precisa saber caso queira, e aí na maioria das vezes, claro, ela vai querer também um motivo de estar ali. Ela precisa saber por que está sendo avaliada, como os dados dos testes ou dos instrumentos serão usados e quais os instrumentos, se houver. Então ela precisa saber disso. A informação serão liberadas para quem? Quem é que vai ter acesso a essa informação? Isso é um direito da pessoa. Deve ser informado, por exemplo, dos resultados do teste. Aquilo ali é um produto dela. Ela fez, é o resultado que fala sobre ela. Então aquela pessoa ela tem direito de receber aquela informação. Ela tem direito também à privacidade. Esses dados não devem vazar. Ou se vier de algum encaminhamento, a gente deve dar as informações necessárias apenas para garantir a resposta àquela pergunta, se não ferir algum princípio da integridade da pessoa, obviamente. E ela precisa garantir também a confidencialidade, a gente precisa armazenar esses dados para que outras pessoas não tenham acesso. A gente deve utilizar também sempre os rótulos menos estigmatizantes. A gente pode pensar em vários elementos aí que poderiam fazer com que aquela pessoa esteja numa situação constrangedora. Então a gente deve pensar nesses elementos quando a gente vai fazer um processo de avaliação psicológica. E antes de mais nada também o ambiente da avaliação psicológica. É um ambiente amigável? É um ambiente seguro? A pessoa, né, vai ter sigilo para que a pessoa possa participar das atividades? Se essas respostas, né, se a gente não tem esse ambiente adequado, a gente vai estar ferindo um princípio ético e inclusive até da validade mesmo da própria avaliação psicológica. Veja só, estamos entrando num terreno aqui agora que é, como eu já mostrei no estudo ali anterior, onde muitas vezes apresenta mais falhas éticas no processo de avaliação psicológica. Então, veja esse estudo aqui, que eu cito aqui embaixo, agora de 2021, onde fala das infrações éticas cometidas por psicólogos ou psicólogas que foram julgadas no período de 2010 a 2018. E veja aqui também, ó, a grande maioria das infrações éticas cometidas está relacionado a laudo mal elaborado. Perceba que esse é um campo que deve estar recebendo muito da sua atenção se você quer trabalhar com avaliação psicológica. Você deve estar muito bem preparado e informado na escrita dos documentos, porque aquilo ali é um laudo de um perito. Uma psicóloga, um psicólogo é um perito na área de avaliação psicológica. Então a gente deve estar tendo muito cuidado para não estar ferindo esses princípios éticos. Outros elementos aqui, por exemplo, irregularidade em avaliação psicológica, facilitar a aplicação de testes psicológicos por não psicólogos, irregularidade na venda de testes psicológicos,
previsão taxativa de resultados. Veja, tudo isso daqui são infrações éticas que a gente está discutindo aqui. Quebra do sigilo do laudo psicológico, retenção de laudo psicológico. Veja que tudo isso daqui foram vários temas que a gente falou anteriormente. Se recusou a dar a devolutiva ao candidato eliminado em processo seletivo, se recusou a esclarecer o diagnóstico do paciente. Então, esteja muito atento a essas irregularidades. Tá? Até o ano de 2014, as emendas das infrações não eram especificadas, o que dificulta, por exemplo, as maneiras da sociedade conhecer as infrações do psicólogo ou da psicóloga. Então é importante que a gente esteja atento e faça esses registros, até para poder ter esses dados, para poder melhorar essa situação e melhorar a formação, principalmente, no processo de avaliação psicológica. Então, continuando ainda nesse tema, né, quais são esses cuidados na escrita? Então, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Se liga que nessa parte é importante. Emitir juízo de valor, por exemplo, às vezes alguns profissionais podem falar assim, a pessoa tem uma personalidade fraca. O que seria isso? O que você está dizendo, né? Está emitindo um juízo de valor sobre a pessoa. Expressões dogmáticas, por exemplo, apesar de instável, acreditamos em seu pleno estabelecimento. Né? Então, que a pessoa ela é instável ou estável, existem duas categorias no mundo. Peraí, né, gente? Vamos analisar direito o que é que nós, psicólogos, psicólogas e os nossos colegas vão colocar no laudo. Incorreções teóricas e técnicas, não dispõe, por exemplo, de recursos intelectuais. Né? Todo mundo, gente, tem alguma potencialidade, tem algum grau de capacidade. Então, como é que a gente vai falar que não dispõe de processos intelectuais? Não, tem um problema ético aí grave. Utilização não técnica, por exemplo, de termos inadequados, afirmações categóricas, sem fundamento técnico-científico, linguagem não técnica, desrespeito aos limites de atuação do psicólogo. Tudo isso são problemas éticos que a gente encontra. Uma pessoalidade muito grande na escrita, uma expressão coloquial ou depreciação disso são inquiridos como problemas éticos na escrita dos documentos. Outros problemas éticos comuns ainda, né? Laudos que não referem indicações terapêuticas. A gente sempre precisa ter em mente que um processo de avaliação psicológica ela deve beneficiar aquela pessoa. Então é importante que a gente tenha algum tipo de orientação para aquele indivíduo, que aquele laudo possa beneficiar ele de alguma maneira. Então isso seria uma infração ética. A gente precisa falar sobre as indicações terapêuticas, laudos, por exemplo, aos quais inexiste uma seção denominada de conclusão, tá? Às vezes a gente escreve um monte de coisa, muitas vezes os termos técnicos, tá aí a conclusão daquilo dali. Sendo bruscamente finalizado com score bruto, a pessoa ter acesso ao score bruto de um teste ou de um instrumento não muda em nada, ela não vai conseguir interpretar aquilo dali. Ou scores padronizados e percentis sem ter uma interpretabilidade daquilo que está escrito. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Falamos desses diversos aspectos, tanto os aspectos éticos de integridade, competência, integridade do paciente, competência e imperícia. Apresentamos alguns estudos sobre problemas éticos mais comuns encontrados. Falamos sobre os diversos aspectos do processo de avaliação psicológica, dos direitos dos testandos, de problemas na escrita dos documentos, que muitas vezes a gente vê que são os problemas mais comuns. Espero que você tenha gostado. Se gostou dessa aula, se ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal e até um próximo encontro. Tchau, tchau.